Se você estivesse num avião, tivesse pago a mais por um assento perto da janela, e uma criança quisesse sentar no seu lugar, você cederia? Pois é, a moça chamada Jennifer Castro não cedeu. Vamos entender melhor essa situação. Um certo vídeo de uma confusão dentro de um avião estava rodando pela internet. Ele viralizou. E ele mostrava uma moça, que é a Jennifer, sentada em seu assento no avião, e uma pessoa que a estava filmando com uma postura nada amigável. Dias atrás, quando eu vi este vídeo, eu fiquei pensando uma série de coisas, do tipo: será que foi a mãe da criança que filmou essa moça? Será que a criança estava fazendo birra ou tinha outra coisa acontecendo? E por que a pessoa resolveu filmar? O fato é que as coisas ficaram mais claras sobre o ocorrido e isso certamente pode nos ensinar algo importante, uma valiosa lição para a vida. E eu vou falar isso para vocês lá no final do vídeo. Saiu no Fantástico deste domingo uma matéria sobre este caso, no qual todas as partes envolvidas foram ouvidas. E aí a gente pôde ter a visão da Jennifer, explicando pontos do seu lado da história. A gente também teve a visão da mãe da criança, uma moça chamada Aline, que colocou também pontos do seu lado da história. E tivemos a versão de uma terceira pessoa, que é a pessoa que gravou o vídeo, que é uma nutricionista chamada Eluciana. Para resumir a situação, conforme o relato da mãe da criança, que viajava com outras 7 pessoas do seu conhecimento, ela e os seus foram os primeiros a embarcar no avião. E enquanto essa mãe se ocupava de acomodar um de seus filhos, o outro filho de 4 anos, que é o personagem central aí da nossa história, foi se sentar ao lado da sua avó, ou seja, justamente no lugar aonde Jennifer se sentaria. Ao embarcar, Jennifer busca por seu assento e Aline tem que tirar o seu filho do lugar. Ela o leva para outro assento perto da janela. Só que aparentemente não era essa a questão para a criança, não era o estar perto da janela, mas sim ela queria estar perto de sua avó. Então, quando foi comunicado o início do voo, essa criança começa a gritar e a chorar. E é lógico que aquela situação gerou um monte de desconforto para as pessoas que estavam lá, porque quem que gosta de ficar ouvindo uma criança chorar e gritar? Que ouvido que aguenta? E essas pessoas começaram a comentar. Foi aí que Eluciana se levanta e educadamente aborda a Jennifer, perguntando se ela não tinha compaixão com a situação. Mas Jennifer se recusa a trocar de lugar. E foi nesse ponto que essa mulher começa a filmar. O vídeo que circulou pela internet, logicamente inflamou a opinião de muitas pessoas, tanto que o perfil de Instagram da Jennifer ganhou muitos seguidores. E segundo Aline, que é a mãe da criança, mesmo que ela não tenha sido a responsável pelo vídeo, isso lhe gerou muitos transtornos, porque as pessoas que viram este vídeo, pelo menos num primeiro momento, acreditaram que a filmagem tinha sido feita pela mãe da criança. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que a tal criança queria ficar perto da avó, eu logo pensei por que então que essa avó simplesmente não trocou de lugar para poder ficar mais perto dessa criança. E para minha surpresa, a repórter perguntou algo nesse sentido também. Ao que a mãe da criança simplesmente responde que naquela confusão, na situação, eles nem pensaram nessa possibilidade. Então, meus amigos, a lição mais importante de tudo isso, do meu ponto de vista, é: tudo o que você faz tem consequência. E se o que você quer fazer não pode gerar um bom resultado, não faça. Outra lição: a cada um diz respeito à sua própria vida. E a gente atualmente tem muito essa ideia de olhar para os outros. Todos nós temos um celular, todos nós temos os nossos impulsos e é muito fácil pegar e começar a filmar as pessoas. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa não deu autorização para ser filmada, então tem casos em que isso vai gerar uma complicação. Mas aí você vai me perguntar: mas Jen, você tá aí falando da vida dos outros, né? E eu vou te dizer que sim, que eu tô aqui falando dessa história. Por quê? Porque nós podemos aprender bastante simplesmente por observar essas situações. A gente pode entender coisas que a gente não precisa fazer.
porque a gente tem formas de aprender. Por exemplo, eu posso dizer a uma criança: não ponha o dedo na tomada para não levar um choque. Eu passei para ela essa informação, mas ainda assim ela pode não entender, ela pode não aceitar. Então ela vai e coloca o seu dedinho na tomada e leva um choque. Aí ela aprendeu por conta própria, pela sua própria experiência. Mas aqui a gente aprende pela experiência dos outros também, tá certo? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha e até o próximo vídeo.